Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro das Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, e vamos ler daqui apenas um versículo, que é o versículo 21. Lamentações 3, 21, diz assim a palavra do Senhor: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? Amém. Vou repetir mais uma vez. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações no dia de hoje, e de antemão queremos Te render graças, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado com a Sua mão direita fiel. O Senhor tem nos conduzido nessa travessia, nada fácil do ano que se finda, e nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, o ano que se avizinha, rogando a Ti que pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor sustente as nossas mãos, e que possamos percorrer o novo ano, debaixo da Tua potente mão, Senhor. Fortalece-nos em Ti e na força viva do Teu poder, do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o ano que se finda não foi o que a gente pode chamar de um ano fácil, muito pelo contrário. Foi um ano de muitas lutas, muitos estreitos, momentos de dificuldades extremas, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado com a Sua mão direita fiel. E de modo muito particular, eu quero oferecer este culto em ação de graças, porque mesmo apesar de todos os pesares, do luto que estou enfrentando, o Senhor tem me sustentado com a Sua mão direita fiel. Até aqui, Ele tem me conduzido em triunfo, apesar de todos os pesares, mas sobretudo, apesar de mim mesma. O Senhor tem me conduzido e não tem me permitido parar a obra dEle por nenhum dia. E isso é motivo de ação de graças, continuamente. Lamentações do profeta Jeremias, possivelmente é o livro bíblico que trata do sofrimento do povo de Deus da forma mais explícita que se possa imaginar. Diferentemente do livro de Jó, que trata do sofrimento de uma forma pessoal, Lamentações trata de uma tragédia a nível nacional. A assolação atingiu ali a todos indiscriminadamente. O livro em si é chamado pelos estudiosos, muito apropriadamente, de poema fúnebre para o funeral da nação. Em 587 a.C., a cidade santa de Jerusalém caiu diante dos exércitos de Babilônia. Os líderes do povo e muitas pessoas comuns foram obrigados a caminhar 900 quilômetros até o país vizinho. E não há como exagerar aqui a intensidade e a abrangência do sofrimento decorrente da queda de Jerusalém.
Ali a perda foi total. Cadáveres amontoados por todos os lados, atos de canibalismo e sacrilégio eram dois terrores gêmeos que agiam nas ruas da cidade destruída. O assassinato indiscriminado de crianças inocentes demonstrou a perda da esperança na reconstrução da dignidade humana. E os sacerdotes mortos evidenciavam o desaparecimento do respeito pela vontade divina. O sofrimento atingiu ali o nível mais profundo e lamentações, eu repito, é chamado de a cerimônia fúnebre da nação morta. E o profeta Jeremias, que já havia sido inevitavelmente contaminado pelas circunstâncias ao seu redor, para diante do caos e redescobre a esperança. Ele sabe que a ira de Deus tem um tempo de duração, enquanto a sua misericórdia e seu amor duram para sempre. Assim aprendemos que mesmo quando Deus se ira, Ele nos ama. A própria disciplina de Deus é um ato de amor, porque Deus não desiste de nós. Tem um escritor judeu chamado Abraham Heschel, que ele diz o seguinte: a agonia é o teste definitivo quando toda a esperança é lançada por terra e toda a vaidade desperdiçada. O homem começa a sentir falta daquilo que vinha desprezando há muito tempo. Na escuridão, Deus fica próximo e perceptível. E nós temos insistido durante todo este ano, de muitas lutas, tanto pessoais como dentro das famílias, para que as pessoas busquem ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Nem sempre nós vamos compreender o propósito de Deus em determinadas situações, em determinadas circunstâncias, sobretudo aquelas circunstâncias que trazem a reboque sofrimento. O Senhor, Ele fala das mais diferentes maneiras. Ele fala por sussurros. Invariavelmente Ele começa falando conosco através de sussurros. Ele vai aumentando o volume da voz, até que Ele fala de modo estrondoso, com voz de trovão. Mas Ele não desiste de nos fazer entender aquilo que nós precisamos compreender. Pior que não ter esperança é ter uma falsa esperança. O Senhor enviou profetas para advertir o povo quanto à observância da aliança com Ele. A quebra dessa aliança implicaria em cair nas mãos dos adversários, mas o povo, obstinado e rebelde, não quis ouvir. Depois o Senhor enviou profetas durante o cativeiro para que o povo se arrependesse, mas Ele preferia dar ouvidos aos falsos profetas que prometiam saídas mágicas e iminentes. Os falsos profetas procuravam trazer falsas esperanças ao povo com relação ao fim do cativeiro, assim como nós temos visto acontecer em nosso tempo. Palavras que muitas vezes não procedem de Deus e são trazidas para lotar templos, para lotar igrejas. Nós não estamos aqui para lotar igrejas. Estamos aqui para anunciar aquilo que o Senhor deseja ministrar a cada um de nós. O Senhor, Ele usou o profeta Jeremias para enviar uma mensagem lúcida e verdadeira, embora não agradável aos cativos em Babilônia. No versículo 10 ele diz: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos
para este lugar. O tempo do cumprimento da promessa de Deus é o tempo da obediência do seu povo. Muitos em nosso meio têm estado assim, desesperançados, desesperados, achando que suas vidas não têm mais nenhum propósito, nenhum jeito. Acham que o Senhor os esqueceu e de certa maneira têm olhado para vários lugares tentando achar uma saída e até mesmo se apegado a falsas esperanças, como o povo de Deus do passado. Pior do que não ter esperança é ter uma falsa esperança. E hoje, de uma maneira muito, muito especial, eu queria chamá-los, convocá-los a olharem numa única direção, na direção da esperança viva de Israel, chamada Jesus, o Cristo de Deus. E eu quero convidá-los mais uma vez, para juntos irmos a Jerusalém assolada dos dias do cativeiro de Babilônia e sobretudo olharmos para o próprio profeta Jeremias e aprender com ele a redescobrir a esperança no meio de todo aquele caos. Poderíamos perguntar como ele fez isso. Ele mesmo responde no versículo 21. Ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Descobrimos aqui que Jeremias deixou de olhar para fora e olhou para dentro de si mesmo. Foi buscar o que estava impresso em seu coração. E aqui cabe uma pergunta: o que Deus tem imprimido em seu coração? Estamos tão acostumados a olhar para o caos, olhar para tudo que tem ocorrido lá fora, e nos esquecemos de olhar para aquilo que nós temos armazenado da parte de Deus em nossos corações. Leia a palavra, medite na palavra, ore com base na palavra, peça ao Senhor que os olhos espirituais seus e dos seus sejam abertos, para que haja revelação de Deus quanto àquilo que Ele deseja ministrar. No meio de uma profunda agonia, o profeta Jeremias redescobre 3 razões para continuar fazendo a sua confissão de esperança. Hoje eu estava conversando com minha filha. Ela queria saber como eu estava. Eu disse: estou de pé, debaixo da potente mão do Senhor. Se não fosse o Senhor que tem estado ao meu lado, como diz o salmista, Israel que o diga, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos. O Senhor tem me sustentado com a sua mão direita fiel. A primeira razão para a confissão de esperança do profeta é que as misericórdias do Senhor não têm fim e se renovam a cada manhã. Jeremias parou e deixou de olhar para a sua própria miséria, para a miséria nacional, para lembrar-se das misericórdias do Senhor. Ele continuou sentindo dor e sofrimento, mas cria no amor compassivo de Deus, apesar da dureza da cerviz do povo. Isso lhe deu forças para continuar pela fé, exercendo seu difícil ministério. Essa palavra, no limiar de um novo ano, aponta para uma viva esperança. Não percamos a esperança. Confiemos no Deus da esperança. Nós servimos ao Senhor, que é o Deus da esperança. O cativeiro de Judá não foi enviado por Deus, mas foi permitido por Ele, por causa da rebelião do povo, da dureza da cerviz do povo. O versículo 39 do contexto diz: porque se queixa o homem vivente,
cada um queixe-se dos seus próprios pecados. É muito fácil a gente apontar o dedo, acusar aqueles que estão à nossa volta das situações vividas. E hoje o Senhor nos chama de forma pessoal, de forma individual. Eu sei que muitas vezes você que está ouvindo essa palavra pode dizer: olha, eu estou passando por isso por causa de fulano, cicrano e beltrano. Eu queria que hoje eu vou usar uma expressão da minha mãe. Ela costumava dizer: você não se enxerga, não? Enxergue-se. Tem coisas que precisam ser mudadas, não fora de você, mas dentro de você. E enquanto essas mudanças não acontecerem lá dentro, nada vai mudar lá fora. As misericórdias de Deus também são a causa de não sermos consumidos. Por isso, não podemos perder de vista esse amor compassivo. Repito mais uma vez: todas as vezes que o povo se rebelou e voltou-se para Deus arrependido, Ele o recebeu e o acolheu com um amor desmedido. Foi assim no passado, é assim hoje. E nós estamos sendo convocados no dia de hoje pelo Espírito de Deus a uma faxina santa. Não na vida do outro, repito, mas na nossa própria vida. Clamemos para que o Espírito de Deus faça uma grande varredura nos nossos corações. O que é que precisa ser transformado em nós? O que é que nós temos guardado em nossos depósitos espirituais? O que é que nós temos guardado que não pertence ao Senhor, mas que nós insistimos em guardar lá dentro? Aí vem a segunda razão para que nós possamos fazer a nossa confissão de esperança: a grandeza da fidelidade de Deus. Assim como as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, no final do dia podemos perceber e tocar na sua fidelidade. E por falar nisso, você já contou as bênçãos hoje? Há uma insatisfação doentia, maligna no meio do povo de Deus. Glorifica o Senhor. Conta muitas bênçãos. Dize-as quantas são recebidas da divina mão, como diz a letra do velho hino. Deus é fiel ao seu povo e espera pacientemente que ele descubra ou redescubra a sua fidelidade imutável. Rendamos graças. Sejamos exaustivos nas nossas ações de graças. Chega de tanta reclamação no meio do povo de Deus. A consciência da misericórdia e da fidelidade de Deus fez Jeremias redescobrir a esperança viva. E isso lhe deu um novo ânimo em meio a todo aquele caos. A própria alma do profeta brada das profundezas: a minha porção é o Senhor. Pelo fato do Senhor ser a porção do profeta, ele poderia esperar nele o quanto fosse necessário. Isso não era confissão de pensamento positivo, era certeza do agir soberano de Deus. E é essa certeza que precisamos resgatar em nosso meio. E aqui cabe uma pergunta: qual a sua porção? A porção do profeta era o próprio Senhor. Não era bênçãos exteriores, mas era a maior de todas as bênçãos, o próprio Senhor.
E é isso que nós precisamos redescobrir em nosso tempo. Aí vem a terceira razão da confissão de esperança do profeta. A bondade do Senhor se manifesta aos que esperam nele. Esperemos em Deus. Glorifiquemos o Senhor. Muitas vezes nós olhamos à nossa volta e digamos: Senhor, eu não estou enxergando nenhuma saída, mas a minha saída é o Senhor. A bondade do Senhor, repito, se manifesta a todos que esperam nele. Jeremias não se deixou levar pelas falsas esperanças daqueles falsos profetas. Deus é um Deus de revelação, não de revelamento. Revelação do Senhor se cumpre, nem que para isso seja preciso 70 anos. Às vezes a espera faz parte da resposta. E é um treinamento de Deus. E o Senhor tem nos treinado. A nossa trajetória por esta terra como filhos de Deus é um tempo de treinamento. A palavra do Senhor nos assegura que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Contudo, a bondade e a misericórdia de Deus não nos dão licença para pecar, nos voltando contra Ele. As bênçãos do Senhor estão disponíveis aos que andam em seus santos e retos caminhos. Como tem sido o seu tratamento com aqueles que estão à sua volta? A começar de dentro da sua casa, de seus familiares, cônjuges, filhos, irmãos, pais. Como tem sido o seu tratamento com aqueles que trabalham com você? Eu tenho recebido queixas tremendas de pessoas que dentro do ambiente da igreja visível são cheios de cacuetes pentecostais, aleluias e glórias a Deus, mas lá fora são as pragas. Quando chegam no seu ambiente de trabalho, as pessoas fazem, como diria minha velha avó, fazem credo em cruz. Como tem sido a nossa vida lá fora? Aqui dentro é fácil demais. Como tem sido a sua vida no seu ambiente de trabalho, dentro da sua família, no meio da sua parentela, no meio daqueles com os quais você trabalha? Revelação de Deus se cumpre. Às vezes a espera faz parte da resposta e é um treinamento de Deus. Muitas vezes você ora, a resposta parece que os ouvidos do Senhor estão moucos aos seus rogos. Não adianta clamar e não mudar de vida, e não abrir os celeiros para que as bênçãos sejam derramadas sobre a sua vida. A palavra do Senhor nos assegura que Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Contudo, a bondade e a misericórdia de Deus não nos dão licença para pecar, nos voltando contra Ele. Repito mais uma vez: as bênçãos do Senhor estão disponíveis aos que andam em seus santos e retos caminhos. O Senhor se coloca como um muro de fogo ao nosso redor. Mas nós insistimos em romper esse muro com nossas rebeliões, e do lado de fora há serpentes que nos espreitam para dar o bote, trazendo dor, destruição, enfermidade e morte para as nossas vidas. Devemos atentar sempre para a bondade e a severidade de Deus. Essa semana uma pessoa me procurou pedindo oração por
sua mãe. Ela faz parte de uma comunidade e não quis conversar com o seu pastor por não se sentir à vontade. Essa mãe é oficial da igreja, mas tem um problema sério com a bebida. E ela disse: eu queria que a senhora orasse por isso. Eu tenho clamado muito ao Senhor que a minha mãe deixe a bebida. Muitas vezes ela bebe a semana toda, no fim de semana ela vai para a igreja e muitas vezes fica responsável por algumas tarefas. Eu digo: você quer orar mesmo? Ela disse: quero. E nós oramos. Eu digo, muitas vezes as bênçãos do Senhor vêm estilhaçando vidraças. E nós oramos, clamamos ao Senhor, pedimos que o Senhor entrasse com a providência. E aquela mãe, numa das saídas, sofreu um acidente. Sob o efeito da bebida. Caiu, bateu a cabeça, está no hospital. E aí ela me disse, ela voltou e me procurou. Eu disse: olha, às vezes a gente ora e nunca sabe como a resposta vem. E às vezes as bênçãos do Senhor vêm sim estilhaçando vidraças. E aí ela me disse que ela está mais cordata, entendeu que aquilo foi uma resposta de Deus, aquela postura dela contrária à vontade de Deus, e prometeu que ia deixar a bebida. Tomara que a glória do Senhor desça naquela situação e traga libertação àquela mulher, que já não é mais criança. Precisamos reaprender a chorar por nossos pecados. Do contrário, nos tornaremos cínicos e insensíveis. Sofrimento que não produz quebrantamento não é transformador e só produz revolta e murmuração. Que hoje, no limiar do novo ano, que nós possamos reafirmar a nossa aliança com o nosso Deus, que possamos esquadrinhar os nossos caminhos, prová-los e voltarmos para o Senhor. Que possamos dizer: Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim caminhos maus, que certamente os há, e transforma esses caminhos, me conduzindo ou me reconduzindo ao caminho eterno. E essa oração precisa ser dirigida por todos nós, incluindo a mim, que ainda estou aqui. Se ainda estou aqui, tem transformação para ser feita. Que nós possamos nos colocar à mercê do Espírito de Deus, para que Ele venha com toda liberdade e faça a transformação ou as transformações que precisam ser feitas em nós, sem resistência da nossa parte. Que não esperemos que algo trágico aconteça para que as mudanças que precisam ser feitas aconteçam. Que nós possamos colaborar com o Espírito de Deus. O que é que essa breve mensagem trazida pelo Espírito de Deus no dia de hoje, no limiar do novo ano, no apagar das luzes do velho ano que se finda, o que é que tudo isso